Bora te atualizar sobre Memphis Depay e essa história publicada pelo jornal O Globo de que o atacante holandês tem problema com outros jogadores do elenco. Isso é verdade? O Corinthians demitiu 3 funcionários nessa quinta-feira. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta bastidores dessa história e quem serão os próximos descartados. Últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de polêmica, a revista Exame divulgou uma pesquisa feita pela Atlas Intel perguntando qual o time mais favorecido pela arbitragem no Brasil. Você tem alguma mínima ideia de quem ganhou? Qual time você responderia? Como mais beneficiado pela arbitragem, venceu o Palmeiras. 72% das pessoas que responderam colocaram o Palmeiras como mais favorecido. O Flamengo aparece logo depois com 70% das indicações. Corinthians é o terceiro colocado com 60% dos votos. Na quarta colocação, o São Paulo, 32%. Em quinto lugar, empate entre Fluminense e Cruzeiro, 31% para cada um deles. O Internacional é o sétimo com 25%, enquanto o Botafogo e o Santos aparecem dividindo a oitava colocação com 24%. Só para completar, registrar que o Grêmio, que tem sido um dos mais prejudicados pela arbitragem no Campeonato Brasileiro desse ano, não figura entre os 8 primeiros. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre essa lista? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Memphis Depay. O jornal O Globo afirmou que além da relação ruim com dirigentes do Corinthians, algo que eu já venho contando há bastante tempo, Memphis também se desentendeu com atletas e não tem um bom dia a dia dentro do CT do Parque Ecológico, o que aceleraria seu processo de saída do clube. Fui consultar minhas fontes dentro do CT para saber, de fato, o Memphis não anda falando a mesma língua dos atletas? Antes de responder, só registrar que com pouco mais de um ano de Brasil, Memphis já desenrola algumas palavras em português e entende praticamente tudo do que falam com ele na nossa língua. Isso, inclusive, permitiu que ele se tornasse bem mais próximo dos atletas. A relação do Memphis com os jogadores é boa. A pessoa com quem conversei, não teria motivo nenhum para mentir, assegurou que o Memphis Depay é um líder positivo, tem relação bacana com os atletas, embora com mais amigos de um, mas não há uma discordância, não há uma panelinha, não há um racha, não dá para dizer que o Memphis é um cara desagregador ou que tenha inimizades. Mas Nicola, você não lembra de uma vez que o Memphis discutiu com o Gustavo Henrique no vestiário? É verdade. Rolou um debate, enfim, foi um problema solucionado e que não se repetiu. Existiram 2 pequenos problemas envolvendo o Memphis, essa questão do Gustavo Henrique e também de uma cobrança que ele fez num outro jogo. Mas o próprio Corinthians entende que um líder precisa cobrar os outros jogadores e foi tudo absolutamente solucionado. Isso significa então que o Memphis fique, pode renovar o contrato? Não, nada disso. A nova diretoria do Corinthians, formada por Osmar Stabile e companhia, que substituiu o Augusto Melo, tá louca para se ver livre do Memphis Depay. Em caso de proposta em janeiro, o Corinthians certamente vai liberá-lo, ainda que a compensação financeira não seja grande. Tudo para que o Corinthians possa economizar cerca de 6 milhões de reais por mês, essa grana investida no Memphis Depay entre salários, direitos de imagem, luvas e outros apetrechos. Só para registrar, tem também uma série de bônus. Hoje, a dívida do Corinthians é de 17 milhões de reais com o Memphis. Está sendo paga de maneira parcelada até fevereiro do ano que vem. Para falar sobre o Corinthians, nessa quinta-feira, 3 demissões no timão. Caíram o diretor executivo de futebol da base, Alex Brasil, além de 2 observadores. Um da captação em São Paulo, Josias de Oliveira, um outro representante do Corinthians no sul do país. A demissão do Alex Brasil, a mais importante das 3, tem a ver com a questão política. O Alex Brasil havia sido contratado pelo Augusto Melo, ex-presidente. E desde que o Osmar Stabile assumiu a presidência do Corinthians, no lugar do Augusto, existia uma pressão para que todos os funcionários ligados ao Augusto fossem demitidos. Vários caíram no primeiro momento. Por exemplo, o Chicão e o Batata, ex-jogadores do Corinthians que atuavam na base, foram dispensados no início do mês de junho. Na oportunidade era para o Alex Brasil ter sido demitido também, mas o Nenê do Posto, indicado pelo Stabile para tocar o departamento de futebol da base, quis conhecer um pouco mais do trabalho do Alex Brasil e registrou as melhores impressões possíveis. A avaliação do Alex Brasil era muito positiva, só que a pressão de conselheiros e pessoas próximas do Stabile para a demissão de todos os funcionários ligados ao Augusto Melo seguiu, e nessa quinta-feira o Stabile acabou cedendo e dispensou o Alex Brasil.
Aí perguntei para uma fonte minha no Corinthians, mas e o Fabinho Soldado? Que é alguém com a cara do Augusto Melo. A pessoa respondeu que o Fabinho só não caiu ainda por conta de uma pressão dos jogadores. Os jogadores, incluindo o Memphis Depay, pediram pela permanência do Fabinho, pelo menos até dezembro, preocupado com a possibilidade de a demissão do Fabinho causar algum prejuízo no time que disputa as semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians optou por ficar com o Fabinho até dezembro. No fim da temporada ele será desligado do Corinthians. Isso já é tratado como líquido e certo no Parque São Jorge. Só para completar, em relação à demissão do Josias de Oliveira, ex-jogador de futebol e um dos captadores mais importantes lá do Corinthians, a justificativa dada pelo Corinthians é de necessidade de contenção de despesas. Vale a lembrança de que, por conta do transfer ban aplicado no time principal, o Corinthians também não pode contratar jogadores para a base e não há uma perspectiva tão próxima de volta de reforços. Mas queria contar para vocês também que apurei que o Bruno, filho do Ricardinho, e alguém recentemente contratado, apesar de uma série de acusações contra ele, tem começado a mandar nas categorias de base e, ao que parece, já começa a tomar decisões importantes, como, por exemplo, a da saída do Josias. Serafim, boa noite, Nicola. Não tem ninguém no Corinthians que possa colocar o Memphis no devido lugar. O cara treina no Corinthians, mas só joga pela seleção holandesa. Wesley, esse ponto é super importante. Na teoria, a responsabilidade de colocar o Memphis no lugar seria do técnico Dorival Júnior e do Fabinho Soldado, diretor de futebol. O Dorival não tem tamanho nem autonomia para isso. E o Fabinho Soldado está completamente comprometido, porque o Fabinho já teria sido demitido se não fosse o Memphis. A atual diretoria vê o Fabinho como um cara do Augusto Melo. Afinal de contas, ele foi contratado pelo Augusto e teve direito a 2 reajustes salariais desde que foi contratado em pouco mais de um ano no clube. Ele chega ganhando 250 mil, tem um aumento e depois tem um outro aumento. Hoje ele ganha na casa dos 430 mil. O Fabinho já percebeu que a tábua da salvação dele é a relação com os atletas. É por isso que o Fabinho é tão permissivo com o Memphis, que já faltou em treino, com o Carrilho, que foi multado, mas certamente uma multa inferior àquela que se imaginava. A impressão que se tem é de que no Corinthians é meio que uma casa da mãe Joana, todo mundo faz o que bem entende. E aí, diante desse cenário, o Fabinho vai tentando se sustentar na boa relação com os atletas. Que nojo do Corinthians ontem, que time feio. Ô Rubens, eu tenho batido nessa tecla, cara, eu acho que é uma das frases mais certas que eu bolei para esse ano. Esse Corinthians de 2025 é um Corinthians que escolhe jogo. Porque é meio que inadmissível que o Corinthians que eliminou o Palmeiras do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil seja o mesmo que jogou, por exemplo, contra o Santos, que jogou contra o Sport, que até ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro. Assim, a impressão que eu tenho é de que o Corinthians desse ano escolhe os jogos. Pô, esse aqui é jogo contra o Palmeiras, vamos jogar sério, hoje vamos jogar Vera. O jogo é contra o Flamengo, o Corinthians perdeu para o Flamengo, mas fez muito bom jogo, especialmente no primeiro tempo. Então, assim, quando escolhe o jogo e os caras entram a Vera, o Corinthians é capaz de fazer bons jogos. Por isso que Corinthians e Cruzeiro, eu não consigo cravar que o Cruzeiro passa na semifinal da Copa do Brasil, porque se o Corinthians levar o jogo a sério, passa a ser um time interessante, mas esse time que escolhe jogo, quando vai para a preguiça, é um time bizarro. É um time que... Ontem eu assisti ao jogo ao lado do Benja, do Mano, do Mauro Betting e da Nadine, né? A gente estava fazendo um react lá na live do SPT Esportes. Cara, o Benja e o Mano ficaram revoltados. E eu dizia, mas pessoal, não é o mais do mesmo? Vocês não têm assistido a esse comportamento do Corinthians em vários jogos do Campeonato Brasileiro? Mesmo na vitória por 3-0 contra o Mirassol, em momento algum eu vi o Corinthians jogando muita bola. Eu achei que o Corinthians foi muito efetivo nas chances criadas, mas o Mirassol foi quem jogou melhor, tá? Manda o Memphis embora e coloca o Pedro Raul voltando de empréstimo. Pedro Raul vai muito bem no Ceará. Meteu mais um gol tendo o empate do Ceará contra o Sport. Mas a impressão que eu tenho é de que a camisa do Corinthians pro Pedro Raul foi muito pesada, tá? E são vários os casos de jogadores que têm um comportamento X num clube que não briga por títulos, quando ele se muda para outro clube que briga por títulos, de elenco maior, de investimento mais pesado, o cara se esconde, o cara não consegue. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você não perder nada. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações. Daqui a pouco tem jogo do Corinthians e Atlético Mineiro na Arena, 3-0 para o Coringão. Deixa no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. E é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!